Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias neste momento da liturgia, no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 14 em diante. Vamos primeiramente ler Lucas 11:13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. No verso 14, estava ele expulsando um demônio, qual era mudo. Aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Mas algum deles diziam: ele expulsa demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul? Vamos agora ao verso 25. 11:25. E chegando achava varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, para isto vieste, ó Filho de Deus, desbaratar os cativeiros, romper com os grilhões, romper com toda forma de escravidão. Senhor Jesus Cristo, Tu és o nosso forte Goel, Tu és o nosso forte Redentor. A Te adoramos, ó Senhor Jesus Cristo. Nos liberta, Senhor Jesus Cristo, de todo o cativeiro, de áreas de nossa vida que possam estar aprisionadas, impedidas, retidas pela ação do mal, pelos agentes do mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai desbaratando os cativeiros. Santo Espírito, ilumina a nossa mente, ilumina a mente daqueles que nos assistirem pela plataforma do YouTube, para que sejam libertos, Pai Santo, da cegueira e da escuridão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, nos traz o Teu reino, pela aceitação, pela adoração ao Senhor Jesus Cristo, te suplicamos. Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor. Queremos Te exaltar, pois a morte Tu venceste, e o nosso coração, por meio desta palavra, desta grandiosa obra, já está, Pai Santo, alegre porque fazemos parte também do Teu reino, pois a nós é chegado o reino dos céus, pelo poder da palavra, pelo poder da mensagem da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Era muito comum nós olharmos lá nos anos 80 e vermos uma quantidade enorme de lojas. Existia uma concorrência. Eu me lembro quando eu era pequeno, né? Sempre no horário dos intervalos ali, tinham comerciais de lojas, algumas ofertas, tinha a Mesbla, tinha o Mapping. Eu me lembro no meu primeiro emprego, eu já fui comprar ali no Mapping em 1988, com 16 anos. Fui comprar umas calças da Levi's, né? Algumas camisas da Levi's. Eu gostava de calças da Levi's, né? Tinha uma quantidade enorme de lojas, né? E no período do comercial, o marketing, de certa forma, deixava demonstrar a concorrência que havia entre as lojas. Não somente entre as lojas, mas como as marcas que, de certa forma, ofereciam o mesmo produto. Ou seja, tentar expandir fatias maiores do mercado de consumo, estender
este mercado de consumo para outras regiões que ainda não haviam sido atingidas, dominar o mercado, oferecendo o melhor para os seus clientes. Sempre questionamentos de satisfação com aquele produto assim eram questionados. Assim como nas lojas o atendimento ao cliente tinha que ser algo bem observado pelos grandes proprietários de grandes lojas, assim também aquele que oferecia um produto, um automóvel, ou um relógio, ou qualquer outro produto, tomar conta, abocanhar fatias maiores do mercado, ou melhor, como nos dias de hoje, talvez por uma concorrência desleal, um jogo desleal, vemos que alguns metacapitalistas aí tomaram conta do mercado e algumas grandes lojas já não existem mais. Existem monopólios, cartéis que ali vão conquistaram e formaram verdadeiros impérios. Fica difícil empreender num país como hoje, pois se formaram grandes impérios que dominam todo o mercado e as pessoas se veem escravas de serem consumistas de um só produto. Entre aspas, eu utilizei a utilização do mercado para falar acerca da obra de Satanás. Satanás, nesta terra, após a queda do homem, ele conseguiu construir o seu império. Ele foi fornecendo aos dominadores o poder, as armas. Ele foi fornecendo àqueles que o adoravam. Até imagens de escultura foram feitas de alguns faraós egípcios sentados lado a lado das suas divindades. E essas divindades lhe conferiram poder para dominar. E é terrível porque, de certa forma, todas essas formas de dominação vão, de certa forma, agir com escravidão. Aqui em Hebreus capítulo 2, verso 14 em diante, nos diz: e já que os filhos são participantes da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A grandiosa obra redentora do Senhor Jesus Cristo teve esta finalidade. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o único que tem poder para perdoar pecados, o único que tem poder para romper com todo tipo de cadeia e grilhão, adquiriu natureza humana. Ele se tornou participante, como disse o escritor de Hebreus, da carne e do sangue, para assim exercer, para realizar esta grande obra de redenção, de quebra de grilhões. É o exato cumprimento de Isaías 61. O Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Ele me ungiu, Ele me capacitou, Ele me concedeu faculdades para desbaratar cativeiros, para romper com grilhões, quebrar as algemas, dar visão aos cegos, curar toda sorte de enfermidade física e emocional. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, veio a essa terra, encarnou, serviu, obedeceu ao Pai e libertou aqueles que ouviram a sua palavra, aqueles que atentaram ao Senhor Jesus Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. O poder libertador do Senhor Jesus Cristo emana de sua própria voz, de sua própria palavra. Aqueles que ouvem, aqueles que veem, vão presenciar, vão sentir, vão poder vivenciar uma grande libertação. Por isso é importante que você atente à palavra de Deus, você a retenha em seu coração, você invoque com fé a palavra que emana da boca de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Aqueles que viram o Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno puderam presenciar isso. Imagine que aqui no verso de Lucas, capítulo 11, verso 14, existia uma pessoa com mudez. Geralmente, pessoas mudas também são dotadas ali de outra enfermidade, como a surdez e por aí vai. Os que não ouvem não conseguem falar, e geralmente essas
Essas enfermidades andam juntamente. Então são deficiências de comunicação, deficiências de sentido. Imagine para uma pessoa que tem essa deficiência, a dificuldade de não poder comunicar aquilo que se está sentindo. Imagine o desejo que essa pessoa tem, se ela conhece a Deus, simplesmente por ler a palavra, a vontade que ela tem de dizer: Jesus, eu te amo, te adoro, te exalto, te engrandeço. Imagine para dizer às pessoas que cuidam desta pessoa, ou às pessoas próximas, queridas, a vontade que ela tem de dizer aquilo que ela sente. E é terrível, porque quando há uma falha de comunicação, também, isso meu professor de história, ele falava muito, né? Principalmente quando nós historiadores estamos tentando desenvolver uma narrativa, né? A compreensão do fato, nós precisamos de uma comunicação que venha expressar a verdadeira realidade, buscar a verdade nos fatos. E para isso é necessário ter uma boa comunicação. E para isso é importante ter uma boa capacidade cognitiva, compreender a realidade, observar os fatos, analisar os documentos e trazer uma interpretação pela fala daquela realidade. Muito importante. Paulo fala aos filósofos que ele não chegou a eles com palavras persuasivas, como os filósofos daquela época tinham, palavras intelectuais compreensivas, mas ele veio pelo poder de Deus. O poder da palavra de Deus transcende o intelecto dessa terra. Então imagine que o Senhor Jesus Cristo promove ali a libertação de uma servidão de uma pessoa que não podia falar. E note também que essa mudez era por consequência, ela era implicada na vida dessa pessoa por ocorrência da instalação de demônios. Então veja que o Senhor Jesus Cristo liberta de duas grandes opressões: a opressão física de não poder falar, de um sentido que estava obstruído, e da ação de demônios. Veja que no verso 14 fala claramente: saindo o demônio foi expelido. Por isso que iniciamos a nossa mensagem hoje falando de libertação de cativeiro. Ou seja, existem demônios que aprisionam os sentidos. Constantemente estamos orando aqui, principalmente pelas obreiras que nos ajudam, as missionárias que aqui nos ajudam. Temos orado constantemente para que o Senhor amplie a nossa capacidade, a capacidade dos nossos sentidos. Nossos 5 sentidos serão ampliados pelo poder do Espírito Santo para operar sinais, para que possamos ver acima as coisas que estão ocultas, acima do que a visão pode ver, para que a fala seja revestida de poder, para que os nossos ouvidos ouçam acima daquilo que os ouvidos humanos podem ouvir, para que possamos sentir o olfato, ou seja, o cheiro das coisas más, e fugirmos das coisas más, como disse Jacó: vós me fizeste cheirar mal entre os habitantes dessa terra. Coisas más fedem, e as coisas de Deus e a presença de Deus têm um odor perfumado. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E o tato, a percepção, termos a percepção do Espírito Santo, da santidade que Ele fornece quando está sobre as nossas vidas. Espírito Santo sobre as nossas vidas. Temos que ter essa percepção, nossa capacidade cognitiva de compreender, como Daniel, que tinha um intelecto elevadíssimo, né? E lá se compara a inteligência de Daniel com o príncipe de Tiro, lá no livro, né? E é muito importante entender mistérios. E as revelações de Deus vinham até Daniel, mas o seu intelecto era limitado, ele não conseguia compreender na totalidade. Havia uma necessidade do Santo, do Espírito Onisciente, lhe trazer a revelação e a compreensão das profecias. São esses dons, essas faculdades que provêm do Espírito que emana do Pai, que perscruta tudo que há na mente do Pai, que nós precisamos. O Senhor Jesus Cristo, e olha que eu falo aqui de forma limitada, pelo tempo limitado que eu tenho, acerca da importância de termos o Consolador e alimentarmos a presença do Consolador em nossa vida, para que Ele possa emanar poder. Por isso que Ele fala no 13: pois se vós, sendo mal,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Será que a carne humana comporta o poder do Altíssimo? Nossa carne é muito limitada. Eu acho que os profetas até caem. Moisés voltava lá do Monte Horebe, com o rosto iluminado pela glória de Deus. O Espírito Santo sabe dosar a quantidade que ele emana dele sobre a vida do servo, conforme o nível e o grau de dificuldade da obra e do compromisso a ser realizado. Foram tantos dons concedidos ao apóstolo Paulo que houve uma necessidade de colocar um dosador, um espinho na carne. Às vezes há uma necessidade de pôr um dosador na nossa carne, que o Espírito Santo sabe, se eu der tanto, ele pode encher-se de orgulho como Lúcifer. Muitas faculdades e dons foram concedidos a Lúcifer. A posição o encheu de orgulho, ele caiu. Veja que o Senhor Jesus Cristo ensina no capítulo 13, do versículo 9 aí em diante, ele fala das necessidades, das vicissitudes, e ele estimula o povo de Deus, aqueles que estavam ali, a serem perseverantes e resilientes na busca das vicissitudes, das necessidades. Mas ele falava de algo que é urgente e extremamente necessário: a presença do Espírito Santo em suas vidas. Algo interessante observar e que de certa forma se correlaciona com o que a gente vê do verso 14 até o 29 aí, eu fiz questão de ler alguns fragmentos, né? Que o nosso Deus, ele sempre teve por intenção de habitar no meio do seu povo. Veja a harmonia que existia entre Deus e Adão, na virada do dia. Um Adão ali com um corpo incorruptível podia andar lado a lado com Deus. Mas infelizmente a questão do pecado fez com que Adão fosse dali banido do jardim. E ele perdeu, seus sentidos começaram a ficar desconfigurados por conta do pecado, da inclinação ao erro. As corrupções, a deterioração da sua natureza foi afastando ele da visão de Deus. E aí havia uma necessidade desse homem, agora infectado pelo veneno da serpente, tentar se aproximar de Deus. E aí fica muito difícil, né? Somente a graça. Somente a graça. Por isso que Paulo fala que a salvação é pela graça. Paulo fala muito isso de forma enfática lá em Romanos capítulo 5. O pecado entrou no mundo por um homem, tinha que sair pelo Redentor, o próprio Deus. Se o próprio Deus não encarnasse e substituísse os pecados de Adão, não tem como. Se não for o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito do Altíssimo, o homem não tem como se salvar. Então Deus teve sempre por intenção de andar lado a lado com seus filhos, né? Noé aprendeu, né? Noé vivenciou aqui o final do capítulo 11 e 13. Ele pediu o Espírito Santo. Noé andava com Deus, o Espírito Santo ia instruindo na hora da confecção daquela grande embarcação. Noé andava com Deus. E conta-se, Enoque andava com Deus, né? E quando ali conta-se a tradição, quando uma turba enfurecida por conta da pregação de Enoque ali veio contra a vida dele, enfurecida, o Senhor o arrebatou. O Senhor arrebatou e ele nem experimentou a morte. Já Noé é interessante, né? Ele passa pela grande tribulação, pelo dilúvio, mas ele é guardado na tribulação, no dilúvio. A presença de Deus o salva. O que dizer de Ananias, Azarias e Misael também, que dentro da fornalha eles foram preservados pela presença de Deus. O Filho do Altíssimo veio de encontro. O Filho dos deuses apareceu. O mais maravilhoso de todos estava com os 3 amigos de Daniel ali naquela fornalha incandescente. Veja a presença da coluna de fogo, do Chocã, da glória ali conduzindo o povo durante 40 anos naquela peregrinação. Nosso Deus sempre teve por intenção. Quando o Senhor Jesus Cristo fala acerca das aflições que ele há de passar e do âmago desta grande operação, dessa obra de redenção que seria a sua morte,
Aí fala, mas mestre, o senhor vai morrer e como nós vamos ficar? Abandonamos tudo para te seguir e o senhor vai nos deixar. Não, eu vou enviar outro Consolador. Tudo isso está enfatizado, entre aspas, na festa dos tabernáculos, quando eles faziam tendas ali. Deus queria habitar em meio ao seu povo. E quando Jesus encarna, ele tabernacula, ou seja, ele vem e adquire carne humana palpável, e os seus filhos conseguem perceber que ele é Deus por meio do poder que emanava dele, das palavras, da ordenança. Em especial aqui os demônios eram repelidos. Imagine a notoriedade, pessoas distantes ali de toda a Judéia, de tantos lugares ali onde a notícia da mensagem do reino estava sendo pregada acerca do Messias. Pessoas distantes vinham, judeus convertidos de diversas nações podiam ver os sinais e aderiram ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Rei, porque viam o poder que emanava dele, dos sinais do Espírito Santo que as realizava através da vida dele. Então veja que quando o Senhor Jesus Cristo vem, ele vem para desbaratar um cativeiro. Algo terrível, porque eu acabei de afirmar que o Deus Altíssimo sempre quis habitar em meio ao seu povo. Mas por que o povo ficou cativo? Porque parte de algumas pessoas do reino de Deus, do povo escolhido, da nação de Judá, estavam sofrendo cativeiros demoníacos, enfermidades terríveis implicadas por ação de demônio. Algo terrível, porque veja em Efésios capítulo 4, do verso 8 em diante, pelo que ele diz: quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele subiu, o que é, senão que também tinha descido primeiro às partes mais baixas da terra. Aquele que descer também, o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Vejamos então que no verso 8 ele fala claramente que o Senhor Jesus Cristo veio e desbaratou cativeiros em meio ao seu povo. Que primeiro ele veio para o seu povo, encontrou o seu povo em que condições? Em diversos cativeiros. E se olharmos para os dias de hoje, né? O diabo ataca os sentidos. Veja que especial o exemplo citado hoje no texto de Lucas 11:14, é uma pessoa que está com a sua boca fechada, não pode pronunciar seus sentimentos, não pode adorar a Deus, não pode falar. Terrível. E um demônio que implicava isso na vida do cara. Demônios fazendo isso. E nos dias de hoje, será que o povo de Deus encontra-se nesta mesma condição? Ah, pastor Fernando, crente não fica endemoniado. Se ele tem o Espírito Santo, né? Se ele obedece aí o 11:13, né? Ele está pedindo o Espírito Santo. Jamais dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Verdade, concordo com você. Mas veja que Davi era ungido de Deus, mas mesmo possuindo o Espírito de Deus, ele cede a Satanás. Ele cede a Satanás, fica obcecado em expandir as fronteiras do seu império fora da vontade de Deus e peca, influenciado por Satanás, no pecado do recenseamento. Quantos, né? Sem contar aqui, eu poderia citar mais 4 pessoas que se desviaram e se perverteram da sã doutrina. Eu conheço hoje um pastor de uma determinada igreja da denominação do Evangelho Quadrangular, que hoje é um mago de alto escalão, abandonou a fé, o pastorado, o presbitério e se tornou um mago, não vou citar o nome. Tem pessoas assim. Conheço uma outra irmã que foi liberta de algumas religiões espiritualistas, provou dos dons espirituais e vieram as lutas, as vicissitudes da vida, um quadro conjectural ali de pressões, de situações. A pessoa retornou para a sua antiga religião de culto aos demônios. Veja o que Jesus Cristo fala no 14:26 que nós lemos. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele,
e entrando habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Pedro dá mais ênfase e usa as ilustrações de um cão que volta ao vômito, da porca lavada que volta ao chiqueiro. O cão volta a comer o seu vômito, a porca volta para o chiqueiro, que é muito comum vermos esses animais, né? Eles não têm as normas de higiene como nós, que somos a imagem e semelhança de Deus. Trocam o Espírito de Deus para servir, ser subservientes, serem receptáculos de espíritos demoníacos. Veja que Jesus é bem enfático em dizer: o último estado é pior que o primeiro, porque ele fala que esses espíritos, quando a verdade vem e liberta, o Espírito Santo vem e liberta, ele vai adornando a casa, ele vai tirando os vícios, ele vai tirando toda a forma lasciva de pecado, toda a forma de viver licenciosa. O Senhor Jesus Cristo vai fazendo uma purificação pela obra do Espírito Santo, vai abrindo os olhos, os ouvidos, a fala, vai mudando a forma de falar, vai mudando a forma de compreender. Ele limpa a casa, deixa tudo limpinho. Se a pessoa não agradar ao Espírito do Pai pela obediência, na prática de boas obras, depois de tanta persistência, o Espírito Santo ele é longânimo e resiliente. Ele persevera em salvar a vida daquele que foi resgatado do pecado, do monturo de lixo, né? Se a pessoa não persevera, o Espírito Santo, pela resistência que a pessoa assim impõe ao Espírito Santo, ele não toma força, ele se retira. Quando ele se retira, os espíritos imundos entram. Só que aí ele não volta sozinho, ele não quer perder a habitação dele. Porque esses demônios querem tornar as pessoas receptáculo de habitação, fazer as pessoas serem reincidentes no pecado, entristecer a Deus de todas as formas e levá-la à morte. Só que ele vai levar um reforço, ele vai levar mais 7 espíritos. Conta-se alguns textos da teologia judaica que o deserto, as regiões áridas, era a região dos demônios cabeludos, a habitação dos demônios. Por isso que o Espírito Santo conduz o Filho de Deus encarnado ao deserto para ser tentado. Na casa do inimigo, Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, vai na casa do inimigo e derrota ele dentro de casa. Ia usar a ilustração do futebol, mas não vou. Só para você entender, vai na casa do inimigo e derrota o inimigo lá em carne. Para isso se manifestou o Filho de Deus em carne, para destruir e desfazer as obras do diabo, em carne e em sangue, para destruir e desfazer as obras do diabo. Casas habitadas por diabo, casas que um dia foram de Deus, povo resgatado do Egito, povo resgatado de Babilônia, povo resgatado de toda sorte de pecado, se tornaram nação santa, geração eleita, nação de sacerdotes entre as nações pagãs, mas que se desviaram do Senhor. E quem eram os maiorais deste desvio, que conduziam como guias cegos a multidão de cegos? Veja que quando Jesus expele os demônios, o demônio dessa pessoa que era muda e a pessoa é liberta, as pessoas ficam impressionadas. E com certeza os parentes mais próximos: poxa, eu já chamei o exorcista lá, sacerdote, o exorcista não conseguiu, já gastei dinheiro com os psicólogos da época, tô brincando, né? Chamei lá o sacerdote e ele não conseguiu, porque existiam os exorcistas da época, né? Eles ficaram com muito ciúme, né? Muita dor de cotovelo. E nessa situação, né, de muita dor de cotovelo, eles começam a falar palavras incabíveis, com muita ira, sem controlar a carne, sem controlar a mente. Eles começaram a falar coisas incabíveis acerca da maior autoridade que estava perante eles, que é o Filho de Deus encarnado, cumprindo Isaías 61. O Espírito do Altíssimo estava sobre o Messias. Ele era o Messias.
pelo poder e autoridade que tinha sobre os espíritos, confirmava, por meio de Isaías 61, pelas próprias escrituras, que ele era o Filho de Deus. O ciúme e a inveja encegueirou, como a mente de Lúcifer. Foi encegueirada de ciúme pela adoração que é devida ao Senhor Jesus. E eles blasfemaram. Veja, e aí eles começam aquela discussãozinha. Viram um grande sinal, viram a sua incompetência, viram o seu distanciamento de Deus. Já não eram mais habitação do Espírito, eram intelectuais religiosos da época, monitorando ali toda a sociedade. Eles eram isso, invejosos, né? Aí eles falam algo terrível, né? Verso 15, mas alguns deles diziam: ele expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Aqui é uma ofensa feia, né? Nós vemos comumente algumas pessoas falar acerca de outras pessoas com muito desprezo, que as pessoas são semelhantes a fezes, né? Falar, aquela fulana lá é fezes, para não usar o termo que as pessoas usam aqui, né? Fazem gestos e palavras que às vezes mostram o desprezo que uma pessoa sente por outra. Às vezes isso é uma verdade, às vezes não, mas as pessoas tratam dessa forma. Mas vejam como estão tratando Jesus Cristo, que ele expulsa demônios por Beelzebu. Beelzebu é o mesmo que Baal, o mesmo Deus que por várias vezes foi derrotado, em especial ali no Monte Carmelo, quando Baal é derrotado, Baal fica quietinho, o fogo desce, consome o altar ali, o que havia no altar de Elias, e o altar que os sacerdotes de Baal fizeram. O Baal não se manifestou, mostrando a sua fraqueza, mas ele tinha poder, porque para fazer alguns sinais, porque existiam tantos adoradores, né? De forma imediata, apressada, adoravam a Baal lá, viam pequenos sinais e adoravam Baal por conta disso, sem contar toda a licenciosidade e a imoralidade que acompanhava os adoradores de Baal. Então, unir o nome do Santíssimo, do Filho de Deus, o Santo de Deus. Alguns demônios falavam isso, né? Ó, Santo de Deus, vieste nos destruir. Então, diante do Santíssimo, chamaram Jesus de que ele expulsa demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Então, quando se falava de Beelzebu, se associava ao culto ao Deus fálico, à imoralidade, se associava ao Deus das fezes. Já viu? Deuses das moscas. Zebu significa no hebraico mosca, ou seja, as moscas que ficam nas fezes, parasitando ali, colocando seus ovos nas fezes para se proliferar. Olha a forma ofensiva com que eles falaram contra o Filho de Deus. E outros tentando pedir: faz sinais, faz mais sinais para comprovar. Depois eles vão tomar uma lavada aí, uma invertida do Senhor Jesus Cristo, do verso 29 em diante, né? Não vamos entrar nessa parte do texto, mas ele fala ali acerca da sua ressurreição. E esses que blasfemaram aqui puderam contemplar isso.